Oi, tudo bem? Eu sou a Anne Catier, sou aluna do curso de Licenciatura Ciências Naturais e Matemática e que todos sejam bem-vindos ao Congresso Nacional do Ensino de Ciência. Eu vou falar brevemente sobre a epistemologia de Thomas Kuhn e sua contribuição para o desenvolvimento científico. Thomas Kuhn é um americano, foi um importante filósofo da contemporaneidade do século XX, importante historiador da ciência, filósofo da ciência e professor universitário. Sua obra mais importante e mais famosa é a Estrutura das Revoluções Científicas. Comte contribuiu significativamente para a compreensão do entendimento da ciência ao longo da história. Kuhn estabelece que a ciência ela não caminha em uma linha linear e contínua, e sim em saltos e em revoluções científicas. Ele estabelece também a divisão da ciência, começando pelo pré-paradigma, ciência normal, crise, ciência extraordinária, revolução, voltando novamente para a ciência normal. A pré-paradigma é aquele momento em que começa a se apresentar os primeiros fenômenos que não podem ser resolvidos ou explicados. Nesse momento, a comunidade científica entra em conflito com muitas ideias para se resolver ou solucionar ou explicar tal fenômeno. E até que a comunidade científica chega a um consenso de uma teoria para resolver o tal fenômeno, ou explicar, né? Chegando-se a um nome chamado paradigma, modelo padrão. Né? Aí, então, a comunidade científica começa a operar todas as problemáticas, todos os fenômenos em, governado em cima do paradigma. Todo problema vai ser governado por esse paradigma, por esse método. Aí começamos a ciência normal. A ciência normal trabalha em seu conforto e conservador, acumulando dados científicos, ampliando esses dados científicos, né? Mas em um determinado momento começa a aparecer anomalias. Anomalias são aquelas situações, aqueles fenômenos em que o paradigma não consegue explicar ou solucionar. Aí vamos entrando em crise. O paradigma vai entrando em crise, a comunidade científica vai entrando em crise, até aparecer um paradigma rival, começar a apresentar uma outra solução totalmente diferente do que o paradigma anterior estava apresentando, né? Nesse momento de crise, a comunidade científica, ela, ela se desdobra, né? Alguns continuam trabalhando no paradigma primeiro, e outros começam a trabalhar em uma ciência extraordinária, que é buscando um novo paradigma para resolver ou solucionar a, a inconsistência que está tendo no momento, né? Quando a ciência normal é persistente e apresenta anomalias, pondo prova que o paradigma, nesse momento, temos a crise do paradigma e a comunidade científica toda se movimenta, né? E, na verdade, gente, o que vem ser o paradigma? Tem que vencer o paradigma. Tenho falado aqui de paradigma, que, na verdade, o que é o paradigma? O paradigma são as realizações, né, reconhecidas pela comunidade científica. Para essas ações fornece tanto problemas quanto soluções. O paradigma oferece tanto problemas quanto soluções. Por exemplo, essa imagem que eu apresentei aí, ela apresenta dois animais, o pato e o coelho. Os paradigmas têm grande adesão, tem grande adesão pelos cientistas. E quando se há uma crise e o cientista começa a trabalhar em um novo paradigma, é mais ou menos isso.
isso que acontece na imagem. A cientista que vai ver o paradigma do pato, outros que vão ver o paradigma do coelho, né? Mas todos trabalhando em prol de solucionar as anomalias, com base exemplar. Os paradigmas, eles têm base como sólidas, né? Por exemplo, de que elas são constituídas? Elas são constituídas de realizações abertas para solucionar problemas ou trazer problemas. Elas são constituídas de elementos, a sua matriz é constituída de elementos, como exemplares encontrados em livros didáticos, em teorizações simbólicos, como em fórmulas, em modelos metafísicos, em suposições, e valores como a simplicidade, a coerência, a simetria entre a matriz. Após a grande crise do paradigma, não conseguir mais solucionar as anomalias, acontece a crise, né? Dentro da crise, acontece a ciência extraordinária, que é a busca de um novo paradigma, e depois de que se encontra um novo paradigma, a comunidade científica aceita um novo paradigma. Esse paradigma tem que ser incomensurável, ou seja, totalmente diferente do paradigma anterior, sem nem deixar nenhum traço de associação, né? Quando a comunidade científica aceita esse paradigma, nós temos a revolução industrial. Opa, a revolução científica na comunidade científica. Voltando depois, né, da revolução, voltando à ciência normal novamente. Para trabalhar as soluções, para trabalhar, né, as soluções, as problemáticas e assim por diante. Muito obrigada. Tchau.